Bem, nosso coração está muito feliz e agradecido a Deus por tudo que Deus fez durante esse mês aqui no nosso amado estado de São Paulo. Os irmãos podem imaginar que o nosso Deus, do jeito que é grande, quantas coisas Ele fez aqui conosco. Para dar um rápido relatório aos irmãos, nós tivemos 44 bases. Dessas bases, nós pudemos chegar a 489 locais, onde realizamos a Trans nesse mês de julho. Pela graça de Deus, nós passamos de 14 mil voluntários no nosso estado. Amém. Damos glórias a Jesus. Para nós isso seria impossível, mas para o nosso Deus, todas as coisas são possíveis. Por isso eu digo, eu creio nesse Deus, eu acredito nele, e eu sei que Ele ainda quer usar muito a minha e a sua vida para impactar aqueles que ainda precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A irmã já tem um número de conversões? Não sei agora exatamente lhe dizer o número, vamos passar hoje no culto, que está terminando de somar agora, que os últimos relatórios estão chegando, mas eu não tenho dúvida de que foram muitas pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E também com relação a crianças, teve um trabalho muito magnífico lá em Ribeirão Preto. A irmã, conte aí alguns detalhes do que aconteceu assim, de diferente, de excepcional durante esse mês de Mega Trans aqui em São Paulo. Bom, a Mega Trans, ela trabalhou em muitas áreas, né? Porque onde a igreja atuaria melhor, nós entramos com o projeto da Trans. E foram feitos muitos trabalhos com crianças, tipo EBF, Tardes Felizes com crianças, e também trabalhamos com jogos e chegamos aonde tinham pessoas idosas também, trabalhando com pessoas de terceira idade. Chegamos também a alguns locais onde tinha aglomeração de jovens, então foi um trabalho assim bem diferenciado, tentando chegar próximo a todas as pessoas que estavam próximas das igrejas onde chegamos com a Mega Trans. E nós louvamos a Deus, porque nenhuma área, nenhuma faixa etária, nenhuma pessoa que estava perto de nós ficou sem ouvir a mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus por essas bênçãos. A irmã foi a coordenadora que teve sob sua responsabilidade o maior contingente de voluntários, assim, em geral, né? 14 mil, quase que foi mais da metade do que nós atingimos no total de Brasil. Eu gostaria de saber se teve algum problema, assim, quais são os maiores problemas. Eu não sei que vocês resolveram todos, mas o que falhou, o que deve ser corrigido? Bem, para falar a verdade, problemas sempre acontecem, mas assim, foram tão insignificantes diante de tudo que aconteceu, que eu acho que não vale nem a pena nós comentarmos. Eu quero comentar com você que praticamente não houve problemas. Os voluntários todos empenhados em conquistar o nosso estado para Cristo Jesus. E eu acho que isso abafaram as dificuldades e os problemas. E Deus está sendo nesta noite, no culto da vitória, mais uma vez exaltado e engrandecido. Mande então o seu abraço, o seu carinho aí para todos os batistas brasileiros, para os evangélicos, que a irmã é uma pessoa muito conhecida nesse Brasil batista, já esteve no Rio, já esteve no Nordeste e agora está aqui coordenando o trabalho batista para a Junta de Missões Nacionais aqui em São Paulo. Dê o seu abraço aí para os nossos irmãos. Eu então deixo o meu cordial abraço ao povo batista brasileiro. Eu quero dizer que os irmãos que não vieram participar diretamente das trans acontecidas no Brasil, eu tenho certeza que você veio com os seus joelhos, com a sua oração, com a sua intercessão e os 100 dias de oração que oramos para que o Brasil fosse impactado. Entendemos que nós atingimos o nosso alvo. A oração é a mola mestra para alcançarmos os perdidos. Então eu agradeço a todos, os que oraram, os que vieram, os que contribuíram, a todos o nosso muito obrigado e que Deus os recompense. E eu tenho um recado para você. A trans não terminou. Ela começou para nunca mais terminar. A Mega Trans na Abafer, as igrejas que compõem a Abafer, foi algo assim precioso
nesse trabalho de evangelização. Por quê? Começamos a nos preparar logo no final do ano passado, no mês de outubro, onde começamos a reunir com missões nacionais e todas as associações, e nós vemos nos preparando, primeiro com 100 dias de oração, nos organizando para que chegasse esse clímax da evangelização que aconteceu do dia 21 ao dia 28 de julho na Abafer. E ali houve um movimento importante, várias de nossas igrejas participaram desse movimento, seja na evangelização, seja na oração, seja de alguma forma participando. Nós tivemos entre 200 e 250 missionários voluntários, alcançamos muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo, muito trabalho foi realizado em termos de alcançar, de discipulado, em termos de entrar nas casas, as experiências que foram contadas pelos irmãos participantes demonstram que os resultados foram excelentes para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem o irmão algum assim dado com relação às conversões? Bem, nós tivemos mais ou menos 500 conversões, mais ou menos metade de pessoas adultas e outras metade de crianças. Esse número de crianças foi alto devido a haver várias EBFs acontecendo nas igrejas, onde foi feito um evangelismo pessoal com as crianças. Também com os adultos, nesse trabalho de evangelização e discipulado, muitos adultos foram alcançados. Além de que tivemos mais ou menos umas 10 pessoas alcançadas em termos de reconciliação. Irmão, deu então suas considerações finais e seu abraço para os batistas de São Paulo, para os batistas da capital, para os batistas do Brasil, que eles possam também, aqueles que não estiveram aí na Megatrans, possam na próxima estarem envolvidos também. A nossa palavra, como temos sempre dito às igrejas, da necessidade de voltarmos ao nosso papel como crentes e crentes batistas, de nos empenharmos e nos envolvermos novamente na obra de evangelização. Sou um ardoroso entusiasta na obra de evangelização, conclamos as nossas igrejas a voltarem às nossas origens nesse trabalho de evangelizar, de proclamar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a oportunidade de participar desse trabalho, de ver as igrejas trabalhando, envolvidas, e quero saudar os nossos irmãos batistas de todo o Brasil e também do estado de São Paulo, dizendo que vamos nos preparar e vamos nos organizar e vamos nos envolver para que nós possamos ganhar a nossa cidade e o nosso país para o Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Só bênção, querido. Nós tivemos muitas experiências fantásticas, né? Muitos testemunhos, várias conversões. Na nossa região nós fizemos um recenseamento, alcançamos mais de 700 casas, com cerca de 127 decisões, estudos bíblicos marcados também. Nós alcançamos um alvo que nós certamente confiaríamos que alcançaríamos, né? Já confiando que a palavra, ela é espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas medulas, e com certeza muitas almas se renderam ao Senhor Jesus. Foram muitas experiências, as igrejas despertando, a igreja sendo renovadas e motivadas para fazer realmente a obra do Senhor, e a declaração de cada participante é que não pode parar, e nós já estamos planejando em outubro uma trans na cidade de Taubaté, e vamos unir as igrejas, não só da nossa associação, mas outras associações também, e eu creio que o nome do Senhor Jesus mais uma vez será glorificado. O irmão tem assim um número de conversões? Sim, conversões foram 72 conversões, e estudos bíblicos marcados foram 127 estudos bíblicos marcados. Reconciliações? Reconciliações, mais ou menos umas 15 reconciliações. E vocês atuaram em quantas frentes? Foram 6 igrejas que participaram. Nós não fizemos o dia
ou a semana toda numa só igreja. Devido à ausência dos voluntários que nós esperávamos, nós unimos as igrejas e só na minha igreja fizemos na segunda-feira o dia todo trans, e nós conseguimos ali no bairro em Taubaté, no bairro de Três Marias, Parque Três Marias, um número de mais ou menos 150 casas recenseadas, e houve um número mais ou menos de estudos bíblicos, 24 estudos bíblicos. Nós alcançamos muitas bênçãos. Dos estudos bíblicos já realizei a semana passada mesmo, já houve 5 decisões. Amém. Deus tem sido glorificado. Me diz uma coisa, pastor, e com relação assim, fato assim diferente, assim surpreendente que possa ter acontecido nesses dias lá na liderança do irmão ali em Taubaté região. Isso. Uma coisa que marcou muito foi numa evangelização de uma jovem senhora, com cerca de 35 anos a 40 anos mais ou menos, muito magrinha, sentada na calçada, e nós começamos a falar de Jesus. E quando chegamos sobre a necessidade no Evangelho, no folheto Como Ter a Vida Eterna, chegamos ali no ponto da necessidade do homem, por causa do pecado, estar separado de Deus. O menino estava soltando pipa, de repente a linha arrebentou e se foi a pipa, e ele tentou alcançar a linha e não conseguiu. E eu disse para ela, foi isso que aconteceu com o homem. Deus o guiava, mas num determinado momento o pecado cortou a sintonia com Deus. Deus enviou uma maneira para ligar o homem. Deus está tentando alcançar o homem, mas o homem foge de Deus. E ela disse, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Há 15 anos atrás, eu adquiri o vírus da AIDS, sendo soro positivo. E ela foi acometida de uma doença grave, além do vírus, e não tem cura. E eu então disse que Jesus foi a providência de Deus. Como uma pipa que está voada e vem outra e apara e traz de volta, assim Jesus faz conosco, nos traz de volta para Deus. E ela ali aceitou Jesus com lágrimas nos olhos, e aquilo partiu o nosso coração também, choramos juntos, e mais uma alma rendida aos pés de Jesus. Valeu a pena então, né, pastor? Só alegria, só bênção. Pastor, deixe suas considerações finais e um abraço aí para esse Brasil Batista, que certamente estará vendo, muita gente vendo esse vídeo do irmão. Eu louvo a Deus pela Junta de Missões Nacionais, por ter promovido esse trabalho, pela visão, pastor Fernando Brandão e as igrejas abraçando, e o mais incrível, o mais extraordinário, que mesmo aguardando voluntários de fora e esses não vendo, a igreja levantou seus obreiros e nós alcançamos marcas surpreendentes, e só tenho a dizer glória a Deus por tudo que nós vivemos. Primeiramente, nós participamos em Ribeirão Preto, liderando lá na Vila Virgínia, que foi uma benção o trabalho. Depois, voltando para São Paulo, lideramos no nosso próprio campo missionário, lá no Parque Urbano, encerrou sábado agora. Também foi uma benção o trabalho. Tivemos lá na nossa IBF 85 crianças, onde houve 20 conversões, e estamos trabalhando agora com um rapaz que possivelmente estaremos encaminhando ele para a Cristolândia. O trabalho lá foi muito bom, tivemos em média 16 voluntários por dia, muitas conversões, muito estudo bíblico marcado, alguns já estão sendo feitos. Valeu a pena então? Com certeza, faria tudo novamente, começaria tudo do zero novamente se fosse preciso. Dê um abraço para esse Brasil Batista aí, os que não foram. Olha, vocês brasileiros de todos os recantos do nosso país que não foi ou que não participou da Megatrans, vocês não sabem o que vocês perderam. Agora vocês vão ficar apenas através das imagens que o Vital está preparando. Porque olha, pense nisso. E o ano que vem, participe da Megatrans, porque é bênção e bênção pura na nossa vida. Eu participei 15 dias na Trans em Ribeirão Preto. Bom, lá Deus fez maravilhas, operou milagres, restaurou vidas da sarjeta, restaurou do lamaçal do pecado, homossexuais, avivou a igreja. Houve um grande avivamento da igreja, tanto em Ribeirão Preto
Quando nós chegamos em São José dos Campos, em Taubaté, nós vimos um mover de Deus naquela região também. E foi algo assim, a frase que eu resumo a Trans é: Deus deu de presente para nós a Trans 2012 e nos deu vidas, almas sedentas para que cuidarmos. Foi realmente tremendo a mão de Deus, a operação de Deus nessa Trans. Alguma coisa assim, algum fato assim diferente aconteceu nessa jornada da irmã? A irmã deve estar envolvida desde 30 de junho, antes dos preparativos, mas a partir de 30 de junho das trans efetivas que a irmã participou, assim. Olha, irmão, eu posso te dizer o seguinte, uma coisa que me chamou muito a atenção e nós podemos observar o poder de Deus, foi uma família, que a família inteira foi alcançada para Jesus, quando Deus nos deu a estratégia de usar o Corinthians para atingir essa família. O rapaz estava com a camisa do Corinthians e ali eu falando que ele estava muito feliz porque ele tinha ganho a Libertadores 2012 e ali eu pude apresentar para ele o verdadeiro libertador que liberta as almas. Nesse momento ele aceitou me ouvir e ali ele aceitou Jesus, a sua mãe Isabel aceitou Jesus, nos convidou a ir à casa dela, a Márcia aceitou Jesus e por último o irmão Marcos também aceitou Jesus. Enfim, Deus usou o Corinthians para resgatar do pecado uma família inteira nessa Trans. Dê um abraço aí, irmã, para as pessoas que vão ver esse vídeo aí no Brasil inteiro. A irmã, assim, participou efetivamente, tem muita coisa para contar. Olha, o que eu tenho para dizer para você que vai ver esse vídeo é o seguinte, não deixe de participar da próxima Trans. Se você já participou, você sabe que essa Trans é resposta de Deus para uma geração inteira. E se você não participou, não deixe de participar, porque a partir do momento que você vestir uma camisa dessa amarelinha e ir para as ruas, você não vai querer parar mais. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser obediente ao nosso Deus. Esse projeto é de Deus. Nós tivemos o privilégio de atingir 5.822 pessoas com a palavra de Deus, deixando um convite para conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Conseguimos visitar 802 casas e deixar a palavra de Deus. Tivemos um resultado de 17 conversões de adultos e 47 conversões de crianças. Mas, além disso, nós tivemos o privilégio de evangelizar 63 pessoas para a honra e glória de Deus. Sabemos que essas pessoas à frente terão o privilégio também de conhecer essa mensagem de amor e que transforma. Para a igreja foi uma grande bênção, porque envolvemos mais de 100 pessoas em todo o trabalho e, além de envolver mais de 100 pessoas, também formamos 63 equipes trabalhando manhã, tarde e noite. Então, com isso, alcançamos pelo menos 10 quarteirões em torno da igreja, anunciando que só Jesus transforma. Né? Teve algum fato assim diferente, marcante, que o irmão possa narrar para a gente? Sim, nós tivemos algumas decisões e algumas reconciliações que foram muito marcantes. Uma delas foi de um senhor que frequentou a igreja há muito tempo e nessa Jesus transforma. Ele se rendeu a Jesus Cristo e começou já a frequentar a igreja. Boa noite, querido irmão Vital, vai tudo bem? Uma alegria muito grande estarmos juntos aqui participando desta noite especial, uma noite da vitória. E a grande vitória foi ver não apenas os voluntários que vieram de fora, mas acima de tudo o nosso povo das nossas igrejas se despertando. E isso temos chamado de um verdadeiro avivamento espiritual. Queremos glorificar a Deus pela vida de missões nacionais, que é a grande motivadora para que tudo isso acontecesse no Brasil todo, mas muito especialmente aqui no nosso estado de São Paulo. Queremos de todo o nosso coração, como Convenção Batista Brasileira, agradecer, como Convenção Batista do Estado de São Paulo, agradecer a todo o empenho da nossa Junta de Missões Nacionais para que aqui em nosso estado também pudesse acontecer este grande avivamento. Deus abençoe a todo o povo batista do estado de São Paulo e do nosso Brasil. Antes de entrar, vou perguntar para o irmão também
recentemente sobre a eleição na Convenção Batista do Estado de São Paulo, o irmão foi eleito presidente, mas antes vamos falar de trans. Como foi a trans lá na sua cidade, lá em Itapema? Ok, a Trans Paulista em Itapema é uma grande bênção, como dissemos, poucos voluntários, mas isso resultou num grande movimento das igrejas, porque das outras vezes os voluntários vêm e os membros das igrejas cruzam os braços, mas desta vez foi diferente. Nós esperávamos, por exemplo, 16 voluntários, veio apenas um. E então, quem vai fazer o trabalho? Daqui a pouco nós tínhamos 78 irmãos da igreja envolvidos, nós tivemos quase 100 decisões e queremos glorificar a Deus por esta grande bênção. Eu tive o privilégio dos meus primeiros dias, da minha primeira semana como presidente da CEBESP, foi como um voluntário indo de casa em casa e compartilhando a palavra do Senhor. Foi uma experiência muito especial. Teve algum fato assim diferente que aconteceu na trans lá na localidade do irmão? Um fato diferente foi uma senhora que, advogada, perguntaram para ela se ela chegasse no céu, porque Deus deixaria ela entrar. Ela disse, olha, eu como uma boa advogada iria argumentar, iria provar para Deus porque eu tinha direito de entrar. E os irmãos perguntaram se ela gostaria de fazer um estudo bíblico. Ela disse, eu só faço estudo bíblico se primeiro eu falar com o pastor. Se não falar primeiro com o pastor da igreja, eu não aceito. Então eu liguei para ela, uma senhora do coração preparado, e aquela senhora, um exemplo do Cornélio, lá de Atos capítulo 10. Uma senhora com coração desejoso, mas ela disse, as outras igrejas, a igreja católica que eu frequento, elas não têm muito a convivência, falta essa questão do acolhimento. E na igreja batista eu queria ver se o pastor ia ligar para mim, porque o padre da minha igreja jamais ligaria, porque ele não tem esse tipo de trabalho. Então, quando eu liguei para ela, foi uma surpresa muito grande e ela marcou o estudo. Começa amanhã, na terça-feira, às 16 horas. Então, foi um momento especial e estaremos lá na casa daquela mulher, se Deus permitir. E Convenção Batista do Estado de São Paulo, o irmão eleito presidente, quais são os outros pares do irmão na diretoria? Então, pastor Paulo Eduardo, nosso primeiro vice-presidente, pastor Carlos Eliseu, nosso segundo vice-presidente, e a doutora Valdelice, a nossa terceira vice-presidente. Então estamos assim sonhando, nós convidamos todos os ex-presidentes da Convenção Batista Brasileira para uma grande reunião no próximo dia 14, esperamos que seja uma grande bênção. Desculpe, no dia 8 teremos essa grande reunião, convidando a todos os ex-presidentes para pensarmos juntos, não apenas o que passou, mas as estratégias, as expectativas, o que é que podemos fazer para que a nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo possa servir melhor as igrejas. Esta é a razão de ser das igrejas batistas, a razão de ser da Convenção, servir as igrejas batistas, e é para isso que estamos aqui. Pastor, aqui no Estado de São Paulo vai ultrapassar 14 mil voluntários, é mais do que a metade total do Brasil. E os batistas de São Paulo não representam esse percentual em termos de Brasil. O que o irmão entende, como esse fenômeno está acontecendo aqui em São Paulo? É o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus, é o povo trabalhando? O que está acontecendo de diferente aqui no Estado de São Paulo? Sem dúvida nenhuma, o Estado de São Paulo é um estado que abriga pessoas de todos os estados. Então Deus tem trazido pessoas para cá, para este grande estado. Quando as coisas acontecem aqui, elas começam acontecendo também no resto do Brasil. Quando eu penso nesse exército de 14 mil voluntários, eu penso como continuar com estas mais de 200 cidades sem ainda ter o trabalho batista. Então eu fico pensando, com este exército de Deus que estão em nossas igrejas, nós podemos sim alcançar estas cidades que ainda não têm o trabalho batista. Pastor, dê um seu abraço então ao nosso querido povo batista de São Paulo e ao nosso povo do Brasil inteiro de missões, e gostaria de conhecer melhor o irmão, né? Queremos render glórias a Deus por todo o povo do Senhor. São mais de 200 mil batistas, aí nas mais de 1.200 igrejas, são 44 associações. Meu abraço a cada presidente de associação, a cada pastor. Que Deus abençoe o seu povo espalhado nessa face da terra. Eu quero dizer que com a graça de Deus, dependendo do
do Senhor, orando como se tudo dependesse de Deus e trabalhando como se tudo dependesse de nós, nós faremos muito. E é isso que Jesus orou. Senhor, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Que nós, o povo batista de São Paulo, no meio das divergências, no meio das diferenças, possamos nos unir. Que afinal, aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Jesus é o que nos une e a Ele rendemos toda a honra e toda a glória. Convidamos o povo batista, vamos nos unir como uma só pessoa para a glória de Deus. O resultado será Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E tem poder.
salvação. Se continuarem nesse caminho do inferno, Senhor, eternamente estarão perdidos. Mas nós suplicamos, Senhor, faz-nos instrumentos teus para resgatarmos essas vidas, ó Deus. Tirarmos essas vidas do inferno, despovoando assim o inferno e povoando o céu. Essa é a nossa súplica, Senhor. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Com a igreja como noiva de Cristo, como um povo chamado povo de Deus, povo espiritual, que o Espírito Santo habita em nós. Somos a igreja. Irmãos, a igreja é o que se tem de mais precioso na face da terra. Nenhuma outra organização, nada na face da terra é tão precioso quanto a igreja. Ter o Espírito de Deus. E na eternidade, irmãos, não tem futuro para outra coisa senão a igreja do Senhor Jesus. Somente a igreja irá para a eternidade. Deus não tem planos para mais nada no mundo, só para a igreja. Tudo que existe no mundo um dia vai virar pó, mas a igreja do Senhor Jesus irá para a eternidade, para a glória dele, para sempre, para sempre, para sempre. Nós somos a igreja, você é a igreja, e nós temos o Espírito de Deus. Então, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e Ele é o dono, Ele é o comando, Ele é o comando, Ele é o dono da igreja. E então, a visão dessa igreja, a identidade dela, os objetivos dela, as ações dela, os sonhos, tudo isso precisa ser aquilo que Jesus quer. A agenda da igreja precisa ser a agenda de Jesus, porque a igreja é de Jesus. Nós somos do Senhor Jesus. E quais são os objetivos de Jesus? Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. É a igreja dele. Ele começa a trabalhar para implantar a sua igreja. E ele não está parado num lugar, ele não está numa redoma, ele não está num templo parado, esperando as pessoas virem a ele. A igreja de Jesus começa a dar os seus primeiros passos aqui na face da terra, sob o comando dele, do Senhor Jesus. Ele começa a implantar a sua igreja, e a igreja de Jesus é uma igreja da rua. A igreja de Jesus é uma igreja da rua, é uma igreja das vielas, dos bairros, das pequenas cidades, das grandes cidades, das aldeias, dos vilarejos, da Galileia, da Judaia, de Samaria. A igreja de Jesus começa a sua história na rua, enfrentando os desafios. E Jesus estava o tempo todo em contato com a realidade de fora da igreja, de fora do templo. Leprosos, aleijados, cegos, pecadores, prostitutas, enfim, pessoas que precisavam da graça do Senhor. E eles se movimentavam o tempo todo. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que não para, ela está o tempo todo em movimento e a busca daqueles que estão perdidos nas trevas. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, não é uma igreja que pode ficar só dentro de um templo, só celebrando, só cantando, só estudando a Bíblia, só ouvindo pregações. A igreja de Jesus é a igreja de rua. O templo, o púlpito da igreja de Jesus precisa também estar nas ruas. O púlpito da igreja de Jesus precisa pregar aqueles que estão nas ruas, que precisam da graça de Deus. Então, um movimento desse como a Trans, irmãos, isso não é loucura, não. Isso não tem nada novo debaixo do céu. É a igreja de Jesus. Imagina você naqueles dias aqui, lá com Jesus, e você ia estar com ele nesse ritmo o tempo todo, se movimentando de um lugar para outro, orando, testemunhando, pregando, ajudando as pessoas, abençoando. É a igreja de Jesus.
a igreja da rua, que não tem medo de se envolver com os problemas dos outros, que não tem medo de proclamar, de entrar nas casas, que não tem medo de encontrar o demônio, que não tem medo de encontrar lutas e dificuldades, porque é a igreja do Senhor Jesus. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se nós então passarmos para o livro de Atos, vamos ver a atuação do Espírito de Deus, a inquietação do Espírito de Deus com a igreja. A igreja começa a ficar sossegada em Jerusalém, e então o Espírito de Deus mexe com a igreja e tira a igreja de Jerusalém. E a igreja vai para Antioquia. O Espírito de Deus tira a igreja de Antioquia e começa a levar a igreja para outros lugares. A igreja não sossega na perspectiva de que ela não pode se acomodar. A igreja está o tempo todo em movimento pela ação do Espírito de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos. A igreja de Jesus não pode parar. Irmãos, isso não podemos ter uma visão apenas de uma campanha, eventualmente, de há 5 anos, 10 e 10 anos. Não, a agenda da igreja deve ser permanente, com compromisso com aqueles que estão morrendo sem Cristo Jesus lá fora. E percorria Jesus as cidades e aldeias, pregando, testemunhando, curando. Obrigado, meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Conto para vocês, com meu coração aberto. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Eu nunca estive tão cansado fisicamente em toda a minha vida. Eu nunca vivi um mês de julho como esse. Nunca dormi tão pouco. Nunca fiquei tanto tempo tão longe da minha família nesses últimos meses. E eu queria agradecer com todo o meu coração, agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que tem acontecido. Sem o mover do Espírito de Deus, nada acontece. Sem o agir de Deus, nada acontece. Quero agradecer a cada voluntário que está aqui, agradecer os voluntários de todo o Brasil, agradecer todos os irmãos que doaram alguns dias da sua vida, que se dedicaram à oração, que deixaram seus lares e foram para as ruas, foram para outras cidades, foram para o seu próprio bairro, para as suas próprias ruas, próximas às igrejas. Louvado seja o nome de Jesus pela vida de cada voluntário que tem participado dessa festa. Dou graças a Deus pela Convenção Batista do Estado de São Paulo, pastor Genival. Muito obrigado, meu irmão. Quero agradecer o irmão com todo o meu coração, agradecer toda a Convenção do Estado pelo envolvimento, por estarmos juntos. Agradecer a associação aqui, a dona Alex, pastor Marcelo, aos pastores dessa associação, aos pastores do Estado de São Paulo, agradecer a cada um de vocês por este envolvimento, agradecer a esta amada igreja que nos recebe, agradecer a todos que têm trabalhado de uma forma tão alegre, tão feliz neste tempo, agradecer a cada coordenador de base operacional. Queridos, muito obrigado, louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Eu gostaria que esses coordenadores eles continuassem conosco, e nós vamos nos reunir futuramente, aí nos próximos meses, para conversarmos sobre outros projetos com vocês, queridos. Quero agradecer todos os missionários de missões nacionais, toda a nossa equipe, agradecer ao pastor Ezequias, a irmã Maria Helena, toda a equipe que trabalha com eles, agradecer todos que têm trabalhado aqui em São Paulo e em todo o Brasil, agradecer a equipe de missões nacionais, irmãos. Eu tenho estado constrangido com a nossa equipe da Junta, porque eles têm trabalhado tanto, eu não tenho palavras para agradecer
agradecer a equipe de Missões Nacionais. Gente que virou noite, pessoas que trabalharam sem final de semana, ligadas assim, direto, para que as coisas acontecessem. Dou graças a Deus pela equipe da Junta de Missões Nacionais. A minha gratidão, serei eternamente grato a essa equipe preciosa de homens e mulheres, como o irmão Cláudio Márcio e a Rose, que estão aqui, que são missionários voluntários, que de sol a sol, noite e dia, não pararam para que as coisas acontecessem. O pastor Salovide fala algumas coisas, não saíram como planejamos, e tantas vezes assim, aguados, pressionados de todos os lados, mas uma certeza a gente tinha: Deus estava no controle. Deus está no controle da sua obra, meus irmãos. Em todo o tempo, Deus está no controle. De todo o meu coração, agradeço a todas as pessoas. E quero agradecer, por fim, a minha família preciosa que está ali comigo. Eu fiquei tão longe de casa. Sábado eu passei lá e peguei a família e falei: agora vocês vêm comigo, eles estão de férias. E aí estão comigo já viajando desde sábado. E hoje, agora já estamos aqui. Eu agradeço a Márcia, as crianças, que eu fiquei tanto tempo fora de casa nesses últimos meses. Irmãos, nos últimos 4 meses eu não passei nem um final de semana em casa. Não fui nem um dia desse final. Aliás, eu acho que no dia das mães eu fiquei para ir à igreja com a minha família. Tem muito tempo que eu não vou à igreja com a minha família. Mas eles vão e eu vou, estou sempre em outro lugar. Obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês são preciosos na minha vida e eu dou graças a Deus pela minha família. Queridos, o Brasil precisa de mais oração e de mais pessoas evangelizando. A Trans, nós perdemos o controle. Perdemos o controle no aspecto dos acontecimentos. E algumas trans estão acontecendo e nós não temos mais controle sobre elas. E graças a Deus por isso. Algumas vão acontecer ainda. Alguns pastores, algumas associações sinalizaram para nós o interesse de continuar fazendo e realizando ainda durante esse ano a Trans. E graças a Deus por isso. Desta forma, a Trans não está terminando neste final de julho. Essa Trans 2012, a Mega Trans, ela vai até o final do ano, tendo em vista os inúmeros pedidos de igrejas e de associações para que a Trans continuasse o que eles pudessem fazer. Nós vamos providenciar mais material. Hoje está começando a Trans Cracolândia lá em Recife, que foi organizada e está começando hoje. E várias igrejas vão fazer em setembro, outras em outubro, e em algumas regiões a Junta de Missões Nacionais vai tomar a iniciativa para realizarmos Trans provavelmente no mês de novembro, no mês de outubro, no mês de novembro. Nós não vamos parar, nós vamos aí até o final desse ano com a Mega Trans 2012. E aí precisamos de muita oração, do envolvimento de todos, muita oração. E precisamos de voluntários, pessoas que queiram continuar participando desta grande obra de evangelização do nosso querido e precioso Brasil. Queridos, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no texto do Evangelho de Mateus. Jesus, Mateus, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 9, capítulo 9, verso 35, o texto da palavra de Deus em Mateus 9, 35. Os irmãos podem estar assentados, o tempo já vai avante, tarde, eu queria ser breve nesta palavra. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém e amém. Glória a Jesus pela sua vida, meu irmão. Glória a Jesus
pela igreja do Senhor. Glória a Jesus pela disposição, pela paixão missionária do seu povo, desse povo que ama missões, que ama a obra da evangelização no nosso Brasil. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Eu e você somos a igreja. Nós temos o Espírito de Deus. Para ser igreja não foi apenas uma mudança de religião. Para ser igreja, nós não apenas passamos de um grupo religioso para outro. Para ser igreja, nós precisamos primeiro nascer de novo, pela palavra e pelo Espírito de Deus. E o Espírito nos regenerou. E o Senhor nos selou com o seu Espírito. E o Espírito de Deus passou a habitar em nós. E o nosso nome foi escrito no livro da vida. E então nos tornamos corpo de Cristo. Tornamos então sacerdócio real, nação santa. Tornamos-nos uma propriedade adquirida do Senhor, algo próprio dele. Nos tornamos então a noiva de Cristo, a sua igreja. Essa identidade espiritual é o maior bem, é o que se tem de mais precioso na vida, é se identificar com Cristo como servo dele, como filho de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Esse conceito de igreja às vezes está associado a templo e a um grupo religioso. Mas eu queria meditar nesta noite com essa percepção voltada para a igreja como o corpo de Cristo, com a igreja como noiva de Cristo, como um povo chamado povo de Deus, povo espiritual, que o Espírito Santo habita em nós. Somos a igreja. Irmãos, a igreja é o que se tem de mais precioso na face da terra. Nenhuma outra organização, nada na face da terra é tão precioso quanto a igreja. Ter o Espírito de Deus. E na eternidade, irmãos, não tem futuro para outra coisa senão a igreja do Senhor Jesus. Somente a igreja irá para a eternidade. Deus não tem planos para mais nada no mundo, só para a igreja. Tudo que existe no mundo um dia vai virar pó, mas a igreja do Senhor Jesus irá para a eternidade, para a glória dele, para sempre, para sempre, para sempre. Nós somos a igreja. Você é a igreja. E nós temos o Espírito de Deus. Então, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E Ele é o dono, Ele é o comando. Ele é o comando, Ele é o dono da igreja. E então, a visão dessa igreja, a identidade dela, os objetivos dela, as ações dela, os sonhos, tudo isso precisa ser aquilo que Jesus quer. A agenda da igreja precisa ser a agenda de Jesus, porque a igreja é de Jesus. Nós somos do Senhor Jesus. E quais são os objetivos de Jesus? Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. É a igreja dele. Ele começa a trabalhar para implantar a sua igreja. E ele não está parado num lugar, ele não está numa redoma, ele não está num templo parado, esperando as pessoas virem a ele. A igreja de Jesus começa a dar os seus primeiros passos aqui na face da terra, sob o comando dele, do Senhor Jesus. Ele começa a implantar a sua igreja, e a igreja de Jesus é uma igreja da rua. A igreja de Jesus é uma igreja da rua, é uma igreja das vielas, dos bairros, das pequenas cidades, das grandes cidades, das aldeias, dos vilarejos, da Galileia, da Judeia, de Samaria. A igreja de Jesus começa a sua história na rua, enfrentando os desafios. E Jesus estava o tempo todo em contato com a realidade de fora da igreja, de fora do templo. Leprosos, aleijados, cegos, pecadores, prostitutas, enfim.
enfim, pessoas que precisavam da graça do Senhor. E eles se movimentavam o tempo todo. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que não para, ela está o tempo todo em movimento e à busca daqueles que estão perdidos nas trevas. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, não é uma igreja que pode ficar só dentro de um templo, só celebrando, só cantando, só estudando a Bíblia, só ouvindo pregações. A igreja de Jesus é a igreja de rua. O templo, o púlpito da igreja de Jesus precisa também estar nas ruas. O púlpito da igreja de Jesus precisa pregar aqueles que estão nas ruas, que precisam da graça de Deus. Então um movimento desse como a Trans, irmãos, isso não é loucura não. Isso não tem nada novo debaixo do céu. É a igreja de Jesus. Imagina você naqueles dias aqui, lá com Jesus, e você ia estar com ele nesse ritmo, o tempo todo, se movimentando de um lugar para outro, orando, testemunhando, pregando, ajudando as pessoas, abençoando. É a igreja de Jesus, a igreja da rua, que não tem medo de se envolver com os problemas dos outros, que não tem medo de proclamar, de entrar nas casas, que não tem medo de encontrar o demônio, que não tem medo de encontrar lutas e dificuldades, porque é a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se nós então passarmos para o livro de Atos, vamos ver a atuação do Espírito de Deus, a inquietação do Espírito de Deus sobre a igreja. A igreja começa a ficar sossegada em Jerusalém, e então o Espírito de Deus mexe com a igreja e tira a igreja de Jerusalém, e a igreja vai para Antioquia. O Espírito de Deus tira a igreja de Antioquia e começa a levar a igreja para outros lugares. A igreja não sossega na perspectiva de que ela não pode se acomodar. A igreja está o tempo todo em movimento pela ação do Espírito de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos. A igreja de Jesus não pode parar. Irmãos, isso não podemos ter uma visão apenas de uma campanha, eventualmente, de há 5 anos, 10 em 10 anos. Não, a agenda da igreja deve ser permanente, com compromisso com aqueles que estão morrendo sem Cristo Jesus lá fora. E percorria Jesus as cidades e aldeias, pregando, testemunhando, curando, abençoando. E olha a visão dele. Qual era a visão de Jesus? Era de compaixão. Ele olhava a multidão e tinha compaixão. Irmãos, o que movia Jesus? A compaixão. Olhar para o Brasil e ter compaixão dessa nação. Se nós temos o sentimento de compaixão, se temos o sentimento de Jesus, não vamos ficar acomodados, porque nós somos a esperança do mundo. Se nós falharmos, milhões de pessoas vão perecer nas trevas, e por isso temos que testemunhar, temos que ser movidos pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor para com essas pessoas que estão perdidas nas trevas. Por que eu vou participar de uma Trans? Me dá um motivo, me dá uma razão para participar, me dá uma razão para orar, me dá uma razão para ir para um negócio desse, dormir talvez no chão, pagar a inscrição, ter que ir para a rua, testemunhar, ir na casa dos outros, correr o risco de receber uma resposta negativa, uma porta na cara. Me dá um motivo para isso. E eu dou só um: a compaixão. Compaixão. Por compaixão eu vou. Não vou por reconhecimento, não vou porque estou esperando algo em troca. Não, eu vou por compaixão, porque sei que uma alma vale mais do que o mundo todo, e que se eu não pregar, muitas pessoas não ouvirão a palavra de Deus, e se não ouvirem, elas não crerão, e se não crerem, elas estarão perdidas para sempre e não terão oportunidade de ver a glória de Deus. Por que isso? Irmãos, a motivação está em nós mesmos, no Espírito de Deus que habita em nós, e o compromisso com essa motivação tem que nos levar a agir como Jesus, como os discípulos, como todos que estão aqui.
Estamos aprendendo. Nessa trans, nós aprendemos tanto. Aprendemos muito. E uma das coisas que nós aprendemos é que nós podemos evangelizar o Brasil. Amém. Nós podemos, irmãos, orar mais, podemos fazer mais, nós batistas. Podemos evangelizar o Brasil. Se os evangélicos se mobilizarem, nós evangelizamos o Brasil em menos de 2 anos. Nós podemos evangelizar o Brasil. Percebemos que há um potencial dentro das nossas igrejas, um potencial que, se começarmos a agir em nome de Jesus, milhares e milhares de pessoas serão salvas nessa nação. Nós podemos mudar a história deste país. Amém. Nós, irmãos, isso não é chavão, porque o Espírito de Deus que habita em nós podemos fazer muito mais por esta nação, orando e testemunhando. Domingo à noite, eu estava em Campos dos Goitacazes, no norte do Rio, pregando na Assembleia, lá na Convenção Fluminense, e aí fizeram culto de missões, com encerramento de trans, foi uma grande festa missionária. E ali em Campos nós temos uma comunidade terapêutica, que recebe mulheres, muitas que foram tiradas aqui da Cracolândia, em São Paulo. E ali estava o coral da Cristolândia do Rio de Janeiro, com a participação das mulheres lá de Campos. E o coral foi cantar. E entre as coristas tinha uma jovem senhora com uma criança no colo. E me apresentaram, me contaram a história dela. O nome daquela jovem de 24 anos de idade é Raquel. E a Raquel foi encontrada aqui na Cracolândia, em São Paulo, grávida de 5 meses. Uma mulher grávida de 5 meses nas ruas da Cracolândia, em São Paulo. Ela viveu 6 anos nas ruas da Cracolândia. E ali, naquela vida de Cracolândia, ela engravidou. E vivia deitada na calçada, nas ruas, ali da região central de São Paulo, vivendo do crack e grávida. Ela não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem ninguém. E vivia ali. Até, como ela testemunhou quinta-feira, ela disse assim: até que 2 amarelinhos com a camisa Jesus Transforma se aproximaram de mim e oraram por mim e me levaram para a missão. E eu tomei um café, tomei um banho, e eles perguntaram se eu queria ajuda e me falaram de Jesus, e eu entreguei a minha vida a Jesus. Ela foi levada para Campos e foi cuidada, e a nenenzinha nasceu, a Maria Isabel nasceu. A Maria Isabel estava quinta-feira lá, ela já está com 6 meses, sorriso, com alegria. Estava lá com a sua mãe, enquanto as missionárias tomavam conta da Maria Isabel, a sua mãe cantava no coral naquela assembleia. E a Raquel disse aquela noite: eu pensava que a minha filha ia nascer sem pai e sem mãe, porque eu não tinha condições de ser mãe dela. Mas a minha filha não nasceu nem sem pai nem sem mãe. A minha filha tem muitos pais e muitas mães. Os batistas brasileiros são os pais e as mães da minha filha Maria Isabel. Irmãos, nós podemos mudar a história do Brasil com a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que transforma. Podemos mudar a história desse país com a oração. Nós não podemos desistir da oração, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não podemos desistir da oração. Pastores, irmãos, líderes, voluntários, nós não podemos desistir da oração. Nós não podemos abandonar a prática da oração. Por mais que o mundo seja moderno, nós não podemos desistir da oração na família, da oração na sua vida pessoal, da oração na igreja e de buscar o Senhor para mudar a história desse país. Nós não podemos desistir da oração, meus irmãos. Oração em todo tempo. Não podemos apenas estar motivados por uma campanha de oração, mas continuamente, como disse o Senhor Jesus, a igreja de Jesus é da oração sem cessar, sem parar. Se somos igreja, amamos oração. Se somos igreja, vivemos em
de oração. O povo de Deus é um povo de oração. É um povo que busca o Senhor, um povo que tem comunhão com o Senhor. Esse buscar, esta vida de oração na igreja, irmãos, é a grande diferença da igreja do Senhor Jesus. É só nós olharmos para o exemplo dele, que vivia intensamente, pregava, testemunhava, não parava no lugar. A agenda de Jesus era intensa e era uma agenda de muita oração, muita oração, muita oração. Orar, queridos, muito, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ser igreja é amar a evangelização. Ser igreja é testemunhar o tempo todo. A evangelização não é eventualidade na vida da igreja. A evangelização é a igreja, é a forma da igreja ser. A igreja de Jesus é evangelista. A igreja de Jesus ama evangelizar. A igreja de Jesus ama ganhar almas para Ele, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. A igreja de Jesus ama proclamar o evangelho da graça de Deus. Ser igreja é amar a evangelização. Não dá para ser igreja tendo a evangelização como uma eventualidade, mas o tempo todo a igreja trabalha a evangelização pelo testemunho pessoal, por ações estratégicas, por projetos. Enfim, a igreja está concentrada na evangelização, porque ela é a igreja de Jesus. A igreja é de Jesus e ela tem que ser do jeito de Jesus. Pastor, evangelizar, orar, isso mesmo, irmãos. Nós somos igreja, nós não somos um clube de futebol, nós não somos uma empresa, nós não somos uma organização secular, nós não somos um lugar de entretenimento, nós não somos um lugar de convívio social, ainda que tenhamos isso e tenhamos comunhão, mas nós não existimos para isso. A igreja não existe para entretenimento, a igreja não existe para realização pessoal de ninguém, a igreja não existe como empresa para viabilizar outras coisas, a igreja não é um partido político, a igreja não existe para governar o Brasil, a igreja não existe para tomar o poder de ninguém, a igreja existe para fazer a vontade de Jesus. Amém, amém. E a vontade dele é, ore sem cessar. A vontade dele é, proclame, testemunhe, pregue o evangelho, pregue a minha palavra, seja luz, seja sal. É a igreja de Jesus. Não adianta a gente querer ser parecido com outro tipo de organização desse mundo, porque não é a nossa identidade. A nossa identidade é espiritual. Nós somos a igreja de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Temos que entender isso. Não podemos nos confundir. A igreja de Jesus é a igreja que vai para frente, para a linha de frente. A igreja de Jesus é de linha de frente. A igreja de Jesus não é de retaguarda. A igreja de Jesus não é omissa, não é medrosa, não tem medo de desafios. A igreja de Jesus não se intimida. A igreja de Jesus não é preguiçosa. A igreja de Jesus é a igreja da rua, a igreja dos grandes desafios, dos grandes projetos, de decisões pela fé. Essa é a igreja de Jesus. Queridos irmãos, queridos pastores e líderes batistas, nós somos a igreja. Nós não existimos em função de uma denominação, nós não existimos em função de uma organização, nós não existimos em função de uma estrutura humana, nós existimos em função de Jesus, porque nós somos a igreja de Jesus. Amém. Oração não é projeto de missões nacionais, evangelização não é projeto de missões nacionais, evangelização, oração não são projetos de uma organização, são projetos de Jesus. É Ele que quer isso, é Ele que quer que ore, é Ele que quer que evangelize, não sou eu. É da igreja de Jesus. Nós somos igreja, nós somos igreja, nós somos igreja. E a igreja de Jesus precisa fazer a vontade de Jesus. E o que Jesus quer? Jesus quer almas, Jesus ama almas, Jesus quer almas, ganha almas para Jesus, ganha almas para Jesus. É o que Ele quer? Ele quer isso. Não sou eu que quero. Não sou eu. Não sou eu que quer que a igreja evangelize, que ore sem cessar. É Jesus que quer. Isso agrada o coração dele, do dono da igreja. Sem parar.
Eu tenho recebido alguns testemunhos, irmãos, tão corajosos. Hoje eu gravava o programa Seja Luz. O programa de televisão começou no dia 22 de abril com essa campanha. E eu estava fazendo uma parte que vai ao ar no outro domingo, no outro final de semana, com a irmã Fabiola, lá do Espírito Santo, participando, e falávamos das trans. E ela então testemunhou um pouco do que foi a trans lá no Espírito Santo. Mais de 6.000 voluntários lá. E então ela disse que uma equipe lá no Espírito Santo ia sair. Mas naquele momento avisaram que a equipe não podia subir o morro, porque havia uma ação da polícia no morro e a coisa, o tempo fechou no morro. E ninguém subia nem descia no morro. Os ônibus pararam, todo mundo parou. E o pessoal orou. E a equipe então que estava lá, os irmãos disseram o seguinte: então vamos subir o morro. E o líder da equipe: meus irmãos, tem certeza disso? Alguém pode tomar uma bala perdida. Não, vamos subir o morro, nós vamos orar e vamos proclamar o Evangelho lá. E eles subiram o morro. Você pode depois conferir o testemunho dela no programa Seja Luz. Impressionante. Ela dizendo que os moradores, as pessoas desciam dos ônibus para agradecer, para andar com os amarelinhos, e que eles subiram, a polícia agradeceu, e eles começaram a orar com a polícia, começaram a orar com as pessoas, e parou a confusão, e o nome de Jesus foi glorificado, e muitos aceitaram Jesus no morro. A igreja de Jesus não tem medo, vai para cima. Pregava lá no Rio essa semana, e então o pastor Diego, que é o líder da Cristolândia lá no Rio, me traz um rapaz então para eu conhecer. E aquele rapaz, Alessandro, era um dos principais líderes do tráfico no Morro do Juramento. No ano de 2005, ele e a tropa dele conquistaram o morro. Foi uma guerra envolvendo facções rivais e também a polícia. Esse rapaz dominava aquela área. E ele começou a testemunhar contando como as coisas funcionam. E naquele dia ele disse que estava no comando. E alguém veio falar com ele que tinha um grupo de amarelinhos com a camisa Jesus Transforma, querendo entrar na área para falar de Deus. E aí ele disse assim: são crentes? E o rapaz disse: são crentes, são da igreja dos crentes. E aí então ele foi lá encontrar com o pessoal da igreja dos crentes. E ele disse: vocês podem então testemunhar. E ele deu um comando permitindo que a turma entrasse, e a turma entrou. E aí o pessoal armado com a R-15, aquelas armas, fuzis e tal, e eles testemunhando. E aí chegou alguém para orar com ele. Ele baixou o fuzil, ele estava com duas armas, segundo o testemunho dele, uma AK-47, mais uma R-15. Ele disse que baixou as duas armas para a oração. Disse que a partir daquela oração, a vida dele virou assim um caos. Ele não conseguia dormir, e não tinha um negócio por dentro dele. E o pessoal o convidou para ir até a missão cristolândia, lá na Central do Brasil. E ele não sossegava com aquilo. Finalmente, ele deixou ali, porque ele disse que era muito perigoso ele sair dali. Mas ele então foi até a missão. E lá pararam com ele, e aquele homem entregou a vida a Jesus. Irmãos, ele disse para nós essa semana, testemunhando: a minha confiança estava no R-15 e no AK-45. Mas hoje a minha confiança, a minha segurança está em Jesus. E a única arma que eu tenho é a palavra de Deus, a Bíblia, e ele levantou a Bíblia. Um homem perigoso, mas que agora é um homem transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: os batistas não terão sossego.
porque nós vamos para cima e vamos evangelizar essa nação. Nós não vamos recuar. E eu queria consultar vocês aqui nesta noite. Nós recuamos ou nós avançamos? Paramos de orar? Paramos de evangelizar? Vamos fazer mais trans? Amém? Então vamos com tudo. Eu sozinho não posso fazer nada, mas Deus pode e quer usar a sua vida. Amém. Nós vamos evangelizar o Brasil. Amém. E o Estado? Topa tomar? Vamos repetir esse jogo. E o Brasil? E o Brasil? E o Brasil? Amém. Curva a sua cabeça para a gente. Agora aqui. Esse negócio do jogo, não coloque isso na internet. Não fique falando isso para os outros. Vai para a sua igreja, para as pessoas lá e fala assim: gente, vamos nos mobilizar para a gente fazer uma trans dentro do estádio durante o jogo da Copa. Ali. Agora imagina a gente sair depois do jogo. Que estratégia vai ser? A gente fica no estádio, toma aquele jogo, dali a gente sai para evangelizar e vai ser um burburinho desse Brasil e do mundo. Agora também vocês ficam preparando para ser preso, porque eles podem já fechar a porta do estádio e dar para a gente. Feche seus olhos para a gente orar nesta noite. Ó Deus, com todo o meu coração quero te agradecer pela vida de todos os voluntários. Obrigado pelo privilégio que temos de pregar a tua palavra. Obrigado pelos pastores aqui presentes, pelas igrejas, gente que ama a tua palavra, gente que entende o que é ser igreja. Igreja que ora, igreja que evangeliza. Igreja da rua, igreja das casas, dos condomínios, dos lares. Igreja que está disposta a pagar o preço. Pai, obrigado pelo testemunho dos batistas daqui de São Paulo. Obrigado pelo testemunho das igrejas batistas aqui da Zona Leste, do interior de São Paulo, Paulinha, Bauru, Santos, todos os lugares, Ribeirão Preto. Obrigado pelo testemunho das tuas igrejas em todo o Brasil. Pai Santo, nós queremos te pedir uma coisa nesta noite. Dá-nos forças, saúde e ânimo para pregar o Evangelho ao Brasil. Porque nós vamos avançar. E nós pedimos que teu Espírito seja conosco, nos fortaleça e nos abençoe. Ó Deus, quero te suplicar agora, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, suplicar por mais obreiros, suplicar por mais missionários, suplicar por mais vocações. Pai, vem entre o teu povo aqui nesta noite. Quantos aqui o Senhor tem chamado para a tua obra? Fala, Senhor, o coração. Que teu Espírito continue tocando em cada coração aqui. Pai, não deixe que essa chama de oração apague no meio do teu povo. Não deixe que essa chama de evangelização também apague, ó Deus. Que não seja só um tempo de trança, mas que seja um estilo de vida, orar e evangelizar. Pai, a tua seara é tão grande nesse Brasil. E já vimos que esse país está com os campos brancos para sempre, precisando de gente para colher. Pai, dá-nos mais trabalhadores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de proclamação do teu Evangelho. Obrigado pelo despertamento que temos tido para pregar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, quantos Deus tem chamado aqui para a obra? Eu quero orar com você. Se Deus tem chamado você para a obra, se você está sendo chamado, Deus vem falando ao seu coração. Você nesta noite quer orar comigo, quer orar conosco aqui, com os pastores, e assim colocando a sua vida a um dia, dispor do Espírito de Deus. Você vai sair do seu lugar, você vem aqui para frente, você vai se ajoelhar aqui na frente. Se Deus está chamando você,
para a obra dele. Se você estiver lá na galeria, eu espero você descer. Quantos Deus tem chamado? Em todo o Brasil nós temos visto um grande mover do Espírito de Deus. Deus quer usar a sua vida, a sua igreja, o seu povo. Ele tem alguns chamados especiais para os seus servos, os seus filhos. Alguns para irem para o campo, aqui no Brasil, outros fora do Brasil. É um chamado para ministrar na igreja. E Deus sabe onde vai usar você. Mas quantos Deus tem chamado nesta noite? Quantos Deus tem chamado nesse tempo? Quantos vocacionados temos aqui? Se Deus tem chamado você, filho, meu irmão, minha irmã, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você que está vindo à frente, por favor, procure o seu pastor. Ao chegar na sua igreja, marque um horário com ele no gabinete, converse com ele. Compartilhe com ele a sua experiência. Deus vai usar você. Deus vai usar você como Ele bem quiser e onde Ele quiser. Mais alguém está vindo? Eu vou esperar. Irmãos, não tem crise de vocações em nosso meio. Em todo o Brasil, Deus tem chamado pessoas. Eu queria convidar aqui à frente, aqui na plataforma, todos os pastores presentes. Vocês terão que vir ali pelo cantinho e achar uma forma de subir aqui. E nós vamos estender as mãos sobre todos esses que estão aqui na frente de Jesus. Nós vamos gostar dele. E não só dele, depois alguns outros foram tentar contê-la, também apanharam dessa mulher. E eles tinham tudo para desistir. Logo no primeiro dia falaram, não quero mais, não importa São José dos Campos. Mas esse menino aqui, guerreiro, foi perseverante, continuou o trabalho evangelístico e trouxe para nós lá na Associação Centro lindos testemunhos de conversão. Pastor Brandão, por favor, tenha a honra de pôr na... Esse menino representa a todos vocês, 15 mil voluntários da nossa estão no estado de São Paulo. Meu Deus. Senhor Jesus, glória a teu nome, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos mover pelo Senhor, de apanharmos pelo Senhor, e se necessário for morrer pelo Senhor. Amém, Jesus. Porque o Senhor morreu por nós. Deus. Não poupou a sua vida, antes a entregou, para que todos nós pudéssemos ter esta esperança. E movidos estamos, Senhor, pelo teu amor que constrange a continuarmos esta obra que o Senhor iniciou. Amém, Jesus. Vinícius aqui está representando todos nós, os mais de 15 mil voluntários, que enfrentamos diversos tipos de diversidades, de indisposição, de agressão verbal e até física. Mas Deus, oramos por todos eles e pedimos que o Senhor os perdoe, porque eles não sabem o que fazem.
Eles ainda não conhecem o amor do Senhor, a graça do Senhor. Ó Deus, que movidos pelo Teu Espírito, Senhor, como a palavra do Senhor que ouvimos nessa noite, jamais recuamos, jamais iremos retroceder, mas avançaremos, porque o Senhor é conosco. A Tua graça sobre nós, o Teu poder sobre nós, que retira de nós todo medo, todo sentimento de covardia. A Tua igreja é a igreja da rua, e nós continuaremos pelas ruas, vielas, vilarejos, avançando em todas as direções, chegando lá no Piauí, o estado mais católico da federação, mais idólatra, mas também o estado com a maior oportunidade de pregação do Evangelho do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vida do Teu servo, Fernando Brandão, sua família preciosa, toda a sua equipe, toda a Convenção Brasileira, os estados, toda a ordem de pastores no Brasil, todos os missionários, todos nós, homens e mulheres, voluntários pelo Senhor e para o Senhor. Nós oramos e Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.
e tem poder pra salvar vocês. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo. Ele é a tua voz. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor. Levanta suas mãos e declare: Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez declare: nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. Só tu tens poder pra salvar, todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos.